pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade. E eu sou o Diogo Trindade. E estamos aqui diretamente da LeiriaCon 2023, que é ainda o maior evento de board games em Portugal. Como vocês podem ver, nós estamos com cara de exaustos. Nós viemos na sexta-feira, hoje é sábado à noite. Foram 2 dias intensivos de board game, notícias, jogos e nós no meio disto tudo. Portanto, se estivermos com um ar de zombie, passo a piada, peço desculpa, é porque realmente estamos esgotados e o dia de hoje que estamos a gravar isto foi imparável em termos de notícias. Vamos falar primeiro do que é que achámos da LeiriaCon com a adesão das pessoas, o ambiente, as mesas, etc. Diogo, o que é que tu achaste? A LeiriaCon este ano teve muito mais gente. Foi um boom. 890, penso eu, ali à volta. Só não houve mais pessoas. Porquê? Por causa disto, meus senhores, das pulseiras, de limitar o acesso. Posso-vos dizer que não havia lugar para nos sentarmos a jogar. Não é que existissem poucas mesas, muito pelo contrário. Houve mais mesas do que alguma vez houve numa LeiriaCon. Também não se pode estar a pôr em mesas e as pessoas estarem a jogar de encontro umas às outras ou empurrão, porque por questões de segurança há limites para teres as pessoas na sala. Há um limite de preenchimento da sala. Com o tempo já começa a ser um problema. O que é que se começou a ver? Há tipicamente português, o pessoal a jogar em todo o lado. Era no chão, era em cima das cadeiras, era em todo o lado. Até nos cafés da praia, em frente ao hotel, havia pessoas que optavam por almoçar lá, ou ir beber um café, ou ir ver o mar, e levavam jogos de tabuleiro e já jogavam nos cafés e nesses bares da praia. Ou na zona Kids, exclusivamente para a zona de crianças, onde já havia adultos. Jogar, já havia adultos a jogar. Um bocadinho também a tomar conta dos jogos em segunda mão, eu compreendo. Como o Diogo disse, a zona Kids era ao lado da zona do mercado, do flea market, por assim dizer, de jogos usados em segunda mão, estava à pinha. Tenho uma reclamação aqui para a organização. Deveria, obrigatoriamente, haver mais mesas e tiveram tempo na organização. Isto é uma mensagem de melhoramento para a organização. Uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva para a organização da LeiriaCon. Deveriam ter percebido, porque toda a gente percebeu, que era preciso mais mesas por pôr os jogos. Os jogos estavam empilhados de tal maneira que se começaram a estragar, os jogos que ficavam em baixo tinham um peso tão grande em cima que se começaram a estragar, e eu vou falar dos meus jogos em segunda mão, não é para eles, se não os venderam, não é para ficarem piores. Portanto, tínhamos apenas 3 mesas, mais ou menos, eram 2 mesas juntas uma à outra, mas eram 3 blocos, 3 ilhas, por assim dizer. As mesas, na minha opinião, deveriam estar encostadas à parede, para tinham um suporte extra, não era? Encostavas os jogos à parede, não deviam estar no meio, e devia haver mais mesas. Acho que a organização falhou. Eu também não sei as razões por não terem posto mais mesas, por terem feito aquilo assim, mas tenho que dar a minha opinião e acho que foi errado, porque houve muita gente que saiu daqui com os jogos piores do que o que os entregou. Eu saí daqui com um jogo usado e paguei dinheiro, e nós pagamos uma comissão cada vez que vendemos um jogo de 2 a 3 euros, não é muito, mas é dinheiro que estás a pagar, e pelo menos gostava que alguém tivesse a tomar conta dos meus jogos, se vissem que o meu jogo estivesse a ser mal colocado, estivesse a ser maltratado, chegasse lá, não senhor, vamos meter isto como deve de ser, e arranjassem alternativas. Uma pessoa que deixa ali um jogo acaba por não se sentir segura. Foi como aconteceu. O meu Five Tribes não tinha rasgo nenhum e agora sai com o Five Tribes com o rasgo numa capa, que desvaloriza obviamente o jogo, e ninguém se responsabiliza por isso. O mercado oficial, a loja oficial, também muito forte, bons jogos, muita variedade. Compravas bons preços, compravas um jogo, a Maldito Games oferecia-te um saco, independentemente do jogo e da editora que tu comprasses, o saquinho era espetacular. Eu até vou mostrar, peço desculpa, parece quase serrapilheira. O saco é muito giro. Comprassem qual fosse o jogo da Devir, da Maldito, da Meb, da Diver, seja do que fosse, o Maldito oferecia um saco. Um saquinho muito giro. Só o saco vale... Opa, este saco, se quiser, vai para aí 5 paus. 5 euros. Só o saco. Para além disso, havia também as rifas. Eu e o Ricardo, a esta hora, às meia-noite de sábado, ainda não jogámos na rifa, mas a noite ainda não acabou. Não, eu joguei, Diogo. Jogaste? Ganhou um exit. Ganhou um exit. O Expresso de Lória. Que, aliás, esse exit vai ser oferecido no canal. Estou a ver se ainda consigo que ele seja assinado pela Inca e pelo Marcos. Não tenho uma caneta. Se ele arranjar uma caneta, eu vou levar o jogo para baixo para ver se eles me conseguem assinar aquilo. Foi o ano em que joguei mais e conheci mais gente de outros canais, porque nós somos dos primeiros canais de YouTube de mídia. O Pimentel foi o primeiro, o Plain Season, a Lotas, e éramos nós. Ativos. Houve mais antigos que entretanto desapareceram. Sim. Antes até de nós surgirmos, mas somos dos mais antigos e agora quadriplicaram. E foi interessante conhecer pessoas dos outros canais e de associações e etc.
que a Cidade Curiosa também é dos primeiros. É bastante interessante porque eu não consigo seguir todos, então aproveito para conhecer aqui novos projetos. As editoras aproveitaram para fazer no mesmo dia, hoje, sábado, a conferência de imprensa. Tivemos da MEB, da Pitágoras e saímos agora da conferência da Devir. Amanhã irá também haver da Diver, que nós infelizmente não vamos poder estar e pedimos desculpa à editora também por isso, porque vamos ter que sair mais cedo. Epá, e no domingo há mesmo muito pouca gente, eu acho que o slot já devia estar cheio, o dia não é o melhor. Devia ter sido na sexta-feira à noite, na minha opinião. Portanto, vamos começar então pela MEB. Portanto, Diogo, queres começar? Quero sim, senhor. Antes de avançarmos com os jogos, eu quero salientar esta informação, e isto foi-nos pedido. A MEB criou um festival, que é o Festival da Família, que é um evento muito importante, em que tem uma casa aberta com jogos para qualquer pessoa entrar e poder jogar, e tem sempre alguém a explicar-lhes. Jogos familiares, jogos acessíveis, não é nada de complexo, e é o sítio ideal para uma introdução ao hobby. Ou seja, se tu estás curioso e queres aprender a jogar, tens que ir ali. Estas convenções também são boas, mas a maior parte das pessoas aqui sabe as regras dos jogos e não tem ninguém a explicar, ou muito pouca gente. Lá não. Cada mesa tem um explicador, entre aspas. Tem alguém a dar-te a mão e a mostrar-te o caminho. Pá, isto acontece no Estoril, no último fim de semana de maio, 27 e 28. A segunda edição, porque a primeira foi o ano passado. Exato. E já teve uma boa adesão e eles estão à espera e gostavam que esta tivesse o triplo ou o quádruplo disso. Por isso, é um dos aspectos que eu quero realçar. 27 e 28 de maio. Guardem na vossa agenda. Vão gostar, acreditem. Depois, vamos então ao que interessa, que é jogos. Jogos. Inicialmente, então, eles apresentaram-nos os jogos que têm então para este ano. Apresentaram-nos, se calhar vamos falar de uma ordem diferente, eu e o Ricardo. Falarmos do Quale. O Quale é um jogo abstrato que fala sobre a sustentabilidade da natureza e a forma como podemos marcar a nossa presença no planeta sem estragarmos nada. É um jogo que é quase um 4x4, mas com uma arte lindíssima. Com umas pedrazinhas assim achatadas de várias cores e que nós temos que fazer um 4x4, independentemente do tamanho. O que interessa é estar naquela linha, um bocadinho à coral, para quem já experimentou. De 2 jogadores, mais ou menos 15 minutos, maiores de 8 anos, lançamento para fevereiro de 2023, ok? Depois temos o Splito, um filler cooperativo / competitivo. Nós vamos fazer a análise do canal, temos muito interesse em falar dele. É de 3 a 8 jogadores, 15 minutos, para maiores de 8 anos, e sai também em janeiro de... Aliás, já saiu, já está disponível em janeiro de 2023, tal como o Kawali. Depois lançaram mais um jogo que é para adicionar aos outros que eles têm, que é o Story Cubes. Story Cubes é um conjunto de dados que nós vamos lançando e serve como uma inspiração criativa para criarmos uma história. Desta vez eles vão lançar o Story Cubes Ação. Já temos o romance, já temos o aventura e agora vamos ao encontro do Ação. Caixinha azul de 1 a mais jogadores, 10 minutos, maiores de 6 anos, e também já está nas lojas, saiu em janeiro de 2023. A mim fez questão de salientar uma coisa muito importante, foi a parceria que eles vão cada vez mais aumentar com a Exploding Kittens. Solidificar essa parceria com Cat and Mouth, um jogo em que temos duas espátulas e vamos tentando atirar bolas de um lado e para o outro, passando pelos buraquinhos que são ou o nariz ou a boca. Eles chamam aquilo às patinhas patapultas. Exatamente. Patapultas é um jogo que tem uma presença na mesa muito forte para os mais novos, muito divertido. É um party game, pronto. É para 2 jogadores de 15 minutos, maiores de 14 anos. Março de 2023 é o lançamento. Vão trazer novamente o jogo do Exploding Kittens, o Exploding Kittens Zombies e o Atira Burrito. Acho que os jogos são conhecidíssimos, não precisamos avançar. Atira Burrito. Atira Burrito, peço desculpa. É os lançamentos desses 3, do Exploding Kittens, edição original, o Zombie Kittens, basicamente é a mesma coisa, mas tens zombies, podes ressuscitar. Tens um revive. Tens um revive. E o Atira Burrito estão todos para setembro de 2023. Só tenho aqui a dizer que o Atira Burrito, de 2 a 6 jogadores, 15 minutos, maiores de 7 anos. O Exploding Kittens são de 2 a 5 jogadores, 15 minutos também, maiores de 7 anos. De seguida, os jogos que são as maiores novidades agora, que é 1 a 10, um Rate Yourself Party Games, em que o jogo não tem nenhum marcador de jogador, vamos ser nós que vamos ter de escolher um marcador. Pode ser um botão, pode ser alguma coisa. Pode ser uma unha do pé. O que vocês quiserem. E vamos fazer um party game em que vamos ter perguntas que têm uma dificuldade de 1 a 10, em que o 1 será o mais fácil e é o caminho que andamos, o 10 a pergunta mais difícil, mas também andamos mais a caminho com esse. Tem 160 cartas, mais de 100 perguntas. Está um jogo de 2 a 16 jogadores, 42 a 97 minutos, maiores de 14 anos, e está apontado o lançamento para abril de 2023. Depois, para mim, Diogo Trindade,
talvez o jogo que vai ser um dos colossos deles, para mim vão ser dois e eu já falo depois do outro, que é Valbara, um jogo de cartas familiar, que é um set collection em que nós somos uns caçadores / vikings e andamos a montar a nossa aldeia, criar a nossa família para conseguirmos caçar e ganharmos recursos de volta. 1 a 4 jogadores, duração 30 minutos, maiores de 8 anos, estão bem em abril de 2023. Devo dizer que foi um dos jogos que eu gostei muito da capa. Agora, um dos jogos favoritos do Ricardo foi o District Noir, um area control para 2 jogadores. 15 minutos, maiores de 10 anos, maio de 2023. Adorei esta capa também. Depois, como tinha de ser, a Disney tem de estar presente. Vai fazer 100 anos este ano. Double Disney, em maio, que vai ser lançado. Um jogo de 2 a 8 jogadores, duração de 15 minutos, maiores de 6 anos, como o Diogo já disse, maio de 2023. E é double com personagens da Disney. Pronto, não há nada a acrescentar. Depois, um jogo heavy que eles nos apresentaram, nesta linha de muito party games, lançaram-nos então finalmente um jogo um bocadinho mais heavy, que é Mecha Dream. Mecha Dream é um jogo em que nós sentimos no mundo perfeito, em que os robôs e os humanos vivem juntos e queremos criar sonhos nos robôs. É um worker placement ali com alguns objetivos e com uma arte ali um bocadinho caricata. É muito gira a arte do jogo, é 2 a 4 jogadores, duração de 45 minutos, maiores de 10 anos e junho de 2023. Depois temos o Triqueta, um Push Your Luck, um jogo que foi lançado em Kickstarter e agora a Amiibo adquiriu. É um jogo em que andamos ali a tentar adquirir o maior número de cartas sem nos correr alguma coisa mal. Também não nos abriram muito o jogo porque ainda não tem muitas coisas definidas. É um jogo de 2 a 5 jogadores, uma duração de 20 a 30 minutos, maiores de 7 anos para junho de 2023. De seguida temos um jogo que já é característico deles, que é o Tumble, mas desta vez Tumble Mix. Um jogo em que vamos ter as peças de madeira grandes, pequenas, médias. Há 3 tamanhos diferentes, há peças novas que tornam o jogo bem mais difícil e bem mais estratégico. É um Tumble novo, melhorado e segundo o Nuno, também estava na apresentação, quem joga este talvez se calhar já não volta ao outro, aqueles jogadores mais exigentes. Portanto, 2 a 4 jogadores, duração de 20 minutos, para maiores de 8 anos, junho de 2023. Por isso, se gostam de Tumble, já sabem. Tumble, o que é o Tumble? O Tumble é tipo Jenga, mas... com peças diferentes. Jenga, mas melhor. Basicamente é isso. Depois, para mim, então, temos o outro colosso desta competição, um jogo que normalmente iria surpreender, tem uma capa lindíssima, que é Lobos, ou Wolves, em nome inglês. É uma parceria com a Pandasaurus. Eu refiro esta parceria, há aqui mais, não é? Mas eu refiro esta porque sou muito fã dos jogos da Pandasaurus. Quem conhece o Dinosaur Island ou o Dinosaur World. O Wolves é um area control. Também já mais para o lado heavy, não é? Exatamente. Em que vamos utilizar cartas para podermos mexer o nosso lobo para aquele sítio onde estão as cartas e vamos tentar adquirir lobos para nos juntarem à nossa matilha, caçar. Podemos usar o uivo para atrair, etc, etc. É de 2 a 5 jogadores. Duração de 75 minutos. Maiores de 14 anos, ok? Já é um jogo. Já é um heavy. Julho de 2023. Depois... Na sequela que eles têm a próxima paragem em Londres, vem a próxima estação Tóquio, um jogo de 1 a 4 jogadores, 25 minutos de jogo, e é o que é um jogo para 8 jogadores e é aquela linha do draft de fazer a estação. Para 8 jogadores não, para 8 anos. Para 8 anos, e sai em julho de 2023. Nós já fizemos a análise do Estação Londres e aqui o Tóquio é a próxima evolução, já é mais heavy, já é mais pesado. O Londres, a Estação Londres, a próxima Estação Londres é um jogo introdutório. Ok? Este aqui já é para quem sabe jogar a próxima Estação Londres. Depois temos o próximo jogo que é Profecia, um jogo para agosto. Não nos falaram muito do jogo, ou falaram ali de muita coisa que é uma arte um bocadinho mais relacionada, exatamente, as aztecas / maias, não avançaram muito o que é que teria este jogo. O que é que seria o jogo? Portanto, é de 2 a 6 jogadores, 40 minutos, maiores de 10 anos, sai em agosto de 2023 e é da Yellow também, ok? Depois, então, temos a parte temática, seguindo a linha da Casa de Papel, vão ter também então um jogo de Stranger Things. Attack of the Mind Flayer. Okay? Um jogo em que o Mind Flayer vai tentar controlar-nos as nossas mentes e nós vamos tentar fugir desse controle que ele faz. É um jogo de 4 a 10 jogadores, 20 minutos, maiores de 10 anos, agosto de 2023. Aqui claramente eles a apostar nas licenças populares. Parece que resultou muito bem com a Casa de Papel e então a Stranger Things está popular, continua popular, falta uma temporada para acabar a série, mas poderá atrair
os fãs. Depois, de seguida, temos Neotopia. Neotopia é um jogo abstrato em que vamos tentar construir através de tiles Um original deles. Sim, mas é um original da Devido. Até agora é o único. Sim. Vamos tentar construir com tiles a nossa cidade de sonho, utilizando as florestas, a indústria, a água. E ele já anda aí a rodar nas mesas em teste já há bastante tempo. 2 a 4 jogadores, 60 minutos de duração para maiores de 8 anos, setembro de 2023. Depois temos, então, Brainbox, um jogo um bocadinho mais para um público um bocadinho infantil. Vão sair 2, Brainbox Mundo o World e o Imagens. O World um bocadinho para um público mais adulto. O Brainbox Mundo, basicamente, tens uma carta com uma imagem. Tens uma ampulheta e durante X segundos estás a olhar para a imagem e tentar decorar tudo o que lá está. Depois escondes a imagem, E tens que lanças um dado, o dado dá-te uma cor. Tu vais à parte de trás da carta e conforme a cor que sair do dado, é aquela pergunta que tens de responder. A pergunta é o quê? Qual é que é a cor da bandeira deste país? Qual é que é o animal que tu podes encontrar neste país? E as pistas estão todas na carta. Tens de estar com muita atenção. É bastante educativo. É um jogo educativo. Treino de memória, muito Exatamente. E o Brainbox é exatamente a mesma coisa, mas é com imagens mais infantis e coisas mais simples. Fofinhas. É com cores e formas e assim. O jogo é para um jogador, 10 minutos. O World é para 8 anos. O Imagens é para 4 anos. Sai os dois em setembro de 2023. Depois temos então Dixit Disney, mais ou menos a onda do IP da Disney. Vamos seguir um jogo que já tem o seu sucesso garantido, que é o Dixit, agora com imagens da Disney, imagens fofinhas, imagens queridas. Como já disse, são os 100 anos da Disney, já tínhamos referido anteriormente. É de 3 a 6 jogadores, 30 minutos, para maiores de 8 anos, novembro, mesmo a tempo do Natal. Aquela prenda de Natal de 2023. É Dixit com personagens Disney, com o universo Disney. E por fim, temos o Tinta Fantasma, um jogo que foi um Kickstarter lançado, muito falado no Norte, segundo o que o pessoal dizia. Um jogo em que não podemos falar e temos de ter uma interação com o fantasma sem revelar às outras equipas quais são as perguntas que lhe fazemos. O fantasma tem de nos dar a resposta, escrevendo a letra, e nós decidimos então quando é que eles querem parar. Gosto muito da capa, tem um acabamento bastante premium, o jogo. E é um jogo de 4 a 8 jogadores, de 10 a 15 minutos, maiores de 8 anos. Não existe data ainda de lançamento, apesar de termos uma cópia na mesa. Estas são as novidades da MEB, o que é que só posso aqui muito rapidamente resumir. Tem apenas um jogo original deles, o resto é tudo parcerias e solidificação de parcerias com várias outras editoras que já trabalham com eles. A conferência deles, melhores que a do ano passado, mais dinâmica, mais criativa, a trazer mais uma interação diferente com o público, diferente do que era antigamente, que era num sítio público em que toda a gente estava ali. Não, desta vez foi um auditório fechado, chamaram as pessoas e apresentaram os produtos como deve de ser, nós achamos. Também os parabéns à cara nova da MEPO, que é a Maria, muito simpática, muito afável, sempre pronta a responder às perguntas e a mostrar ali alguma dinâmica diferente do que nós estávamos habituados nos últimos tempos a trabalhar com a MEPO. Nota-se claramente uma aposta nos infantis, nos party games. Claramente eles estão a ir naquela linha como tinham ido o ano passado. Não sei se em comparação com o ano passado há jogos mais choque, surpresas mais choque do que no ano passado, mas boas surpresas e segredos bem guardados que eles tinham e que nos surpreenderam. Vamos então a Pitágoras. Fez a primeira apresentação fechada, também na mesma sala, foi tudo na mesma sala. Tinham 3 jogos de 4 autores portugueses, caras bastante conhecidas e nomes bastante sonantes do nosso meio. Os ilustradores também eram quase todos portugueses, à exceção do Mico. Pronto, ou seja, não havia muitas imagens do jogo que eles mostraram, não havia plano para este ano. Não houve assim, ou seja, aquilo não havia uma apresentação em PowerPoint, tinham imagens no computador das capas. Aquilo que vocês estão a ver foi aquilo que eu consegui filmar. Havia uma caixa com uma impressão da capa, mas ainda não tinha o título, ainda não tinha nada. Portanto, não deu para mostrar grande coisa. Aquilo que eles tinham na mesa era protótipos que eles depois usavam lá em baixo para mostrar e jogar. Ainda não está bem a arte finalizada. Mas dizer que foi uma apresentação não foi bem uma apresentação. Foi mais uma demonstração geral de protótipos. Não nos deram um plano a dizer este ano vai sair isto. Não foi isso que eu senti. Eu senti os protótipos um bocadinho atrasados em algumas coisas, mas mostraram esses jogos como protótipos e não como as outras editoras estamos habituados. Algumas artes já estavam mais ou menos definidas, mas não finalizadas. Portanto, exatamente, foi mais não foi uma apresentação, foi uma demonstração. De protótipos. Os jogos são estes. Então temos do Orlando de Sá o Celtai, um jogo de movimento baseado ali na zona dos celtas, a prevenir a invasão romana, em que fazemos os movimentos do jogo consoante o número de trabalhadores que vamos tendo. Consoante os nossos movimentos, vamos desencadear ações que vão fazer acontecer coisas. O Meeple
de movimentos e de ações é a mesma para todos. Ok? Só existe um, nós agarramos nele e mudamos o de sítio e usamos as ações daquele local, o outro jogador agarra nele e mete no outro sítio e assim por diante. Depois temos Lata, mais um jogo do Rolly Costa, um jogo que vem na linha do café. Muito baseado na linha do café, mas que eles falam que é muito mais interativo entre os jogadores. O café é mais individual, o outro é muito mais interativo e há mais interação e take that do que o outro jogo. Basicamente Lata é inspirado nas conservas, na criação na guerra da indústria das conservas. E então, mais uma surpresa, não estávamos à espera de vê-lo lá, mas estava António Lara. António Lara, antigamente da MIPO, e agora a fazer uma parceria com a Pitágoras, que vem trazer o Gods of Rome. Gods of Rome, muito ali semelhante a um protótipo dele que já tínhamos visto da outra empresa, ou da Mastor, ali no mesmo onda, mas desta vez ele fez ali uns retoques e transformou o jogo num área control em que nós somos os líderes de Roma, andamos ali a orar aos deuses, e os tabuleiros, temos ali um tabuleiro de ações tipo Scythe. De todos foi aquele que eu achei que tinha, esse e o Lata foi aquele que eu achei que tinham o jogo mais perto de finalizado. Okay? O tabuleiro já tinha as ilustrações quase todas finalizadas, as figurinhas não eram aquelas, mas o design já era. Portanto ficámos curiosos, mas acabou por não ser uma apresentação, foi um bocadinho para nós, é difícil estar-vos a mostrar as coisas com qualidade porque não havia, não é? Mas é bom saber que a Pitágoras não está apagada ou morna, está a trabalhar para entregar coisas feitas por portugueses e espalhá-las aí pelo mundo. Apesar de que a temática deles já não é tão portuguesa. Estão a entrar noutro mercado, noutra temática, exatamente. E por fim, Advir, mais uma vez veio explodir a casa, trouxe-nos imensos jogos. Eu não sei se nós não vamos conseguir falar deles todos em pormenor, vamos ficar falando e vamos dando assim um lamier neles. Bambu, um jogo no universo do Bitoku que segundo o que eles dizem, o filho mais novo do Bitoku ali nessa onda, e nós vamos fazer a análise para o canal. É garantido fazer disto. É um jogo, poderá ser heavy, se a gente quiser que seja, uma arte lindíssima, muitos componentes como já é habitual nos jogos de Advir, como a Advir diz, somos ecológicos, gostamos de caixas com pouco ar e gostamos de aproveitar o máximo de espaço para rentabilizar o transporte, portanto, boa. Depois temos o Lost City Roll and Write, um jogo de que o autor agora, segundo o que o Ricardo nos disse, apanhou-lhe o gosto e agora não quer parar de fazer Roll and Write. Quem já conhece o Lost City vai se sentir em casa neste Roll and Write, pelo que eles dizem. Depois, uma das surpresas, se calhar, desta edição foi o Savernake Forest, um jogo em que vamos andar numa floresta e conduzir caminhos, um jogo muito fofinho, segundo o que dizem, e que ficámos com alguma curiosidade também de experimentar. Quem estava na sala MIDI e experimentou, diz que gostou bastante. Era concordância geral. Depois temos o lançamento do Heavy deste ano, provavelmente. Portanto, tivemos o Bitoku, tivemos o Lacrimosa e agora temos Jerusalém. Um jogo com uma temática muito característica, mas segundo o que o Ricardo diz, com um mecanismo que é revolucionário, que nunca tive visto. Que é a mecânica de favores. Isto é, quando nós estamos no topo, não conseguimos avançar sem fazer favores a outros jogadores, porque normalmente é o mais baixo que é para conseguir ajuda a subir. E é essa a premissa. Um jogo que também vamos fazer análise para o canal e que estamos ansiosos para meter a nossa mão. Depois temos o My City Roll and Write, um jogo que vai ser lançado futuramente, e a partir de agora gosto de realçar que vão ser jogos que vão ser lançados ao longo do ano. Portanto, o que foi dito até agora já foi lançado. A partir de agora já está disponível. E até em pré-reserva, neste caso, o Jerusalém. A partir de agora, é tudo futuro. Um My City Roll and Write, na onda também do Lost Cities. Mas não é Legacy. Não é. O My City, quem conhece, é um jogo ali um bocadinho mais para o aventura, a fantasia, e este promete garantir a mesma coisa. Terra e Mar, a surpresa desta Lyricon, ninguém sabia que este jogo ia ser lançado, e o Ricardo e o pessoal da Advir lançou na quinta-feira, com o pessoal que cá estava, os youtubers e os influencers, e foi uma caça a este jogo brutal. Depois, voltaram a referir novamente um jogo que já tinham falado o ano passado, o Dungeons Pets, e garantem que este ano sai Dungeon Pets. Tínhamos falado dele no vídeo do ano passado e eu gostei muito da capa e da arte. Foi adiado, mas eles garantem que sim, que é este ano, a ver se não há aí nenhum imprevisto. E depois, no meio desta trilogia de Roll and Write, vem High Score, um jogo também com os dados muito bonitos, ali um azul pérola. Muitos para quem gosta mesmo dados. Que promete fazer ali as delícias de quem gosta destes jogos do Roll and Write. Depois temos a saga que eles falam tanto, que é os Pockets. Vamos então falar de
Blind Pinata, um jogo que tínhamos uma pinata e que andamos ali a desvirar cartas como se estivéssemos a bater. Aliás, ele na linha Pocket são tantos, que nós vamos aqui nomeá-los todos, mas são tantos que já vão vai haver 4, vai para a quarta wave. Cada wave tem 3, à exceção desta. Esta wave, são só 2. Exatamente. Esta aqui, o Blind Pinata, é da terceira wave. Exatamente. Só vai ter 2 porque o terceiro, além de ser muito dependente de texto, é do Senhor dos Anéis. Um IP que eles não têm. Que eles não têm, então não pode ser publicado em Portugal. Okay? Exatamente. Portanto, a arte da Blind Pinata adorei, mas o tipo de ilustração parece-me aquele jogo de plataformas que há um desenho animado também parece desenhos animados dos anos 20. O Cuphead. O Cuphead, faz muito lembrar o Cuphead. Depois temos então o segundo jogo, que é Yokai Sketch. Para quem se percebe palavras, Yokai vem do mundo de Bitoku e neste caso de Bambu, e dizem que isto está tudo relacionado e disseram e ficou tudo em segredo, não é? Aqui no mistério. O próximo jogo vai desvendar aqui mais qualquer coisa. Mas esse é da segunda linha, exatamente, da terceira, aliás. Depois, seguindo então a saída desta terceira linha, podemos falar da quarta linha que vai sair antes do Natal, que será Autumn, uma sequela do que nós temos, que é o inverno, vamos ter o outono. É o Four Seasons, porque essa linha de pockets vai haver um para cada estação, vão estar espalhados pelas várias waves. Portanto, o Winter já está disponível no mercado, nós também iremos fazer a análise. Portanto, já temos a segunda estação, outono. Depois, Flash. Muita capa também, sim, deve ser. Flash 10, um jogo de Wolfgang Kramer, um dos deuses do Olimpo, como o Ricardo disse. O Ricardo emocionou-se a falar quase disso, quase que chorou. Trouxe mais um Pocket, o Flash 10, um jogo que ele diz que podem ser jogados em segundos e que estamos sempre a jogar e não queremos parar. E depois, Samoa, que ele prometeu-nos que é um jogo completamente diferente daquilo que alguma vez vimos em cima da mesa. E ele aqui reforça que o poder do Pocket tem trazido para os jogos de tabuleiro em Portugal e que tem tido imensa adesão a este tipo de jogos. Foi muita arte também. Depois temos mais um jogo que ficou tudo boquiaberto, que foi o Kite, um jogo que tem ampulhetas, em que temos sempre que fazer uma corrida contra o tempo e que tem sido a loucura e tem sido... Porque cada ampulheta tem um tempo diferente. E que tem sido colocado sempre entre os 10 melhores jogos nos grandes prémios dos jogos de tabuleiro, e isso significa que vem um jogão. Nós não conseguimos ver porque eles não tinham lado nenhum, ainda isto vai ser lançado durante este ano, mas prometeram-nos muita coisa. Depois, um jogo que o Ricardo ficou emocionado, até ficou muito interventivo, que foi Exit, o regresso à cabana abandonada. Basicamente, os dois autores, Inca e Marcos Branco, estavam na apresentação, eles levantaram-se e a cabana abandonada foi o primeiro jogo de exit deles. Nós voltamos ao local do crime, por assim dizer. Há lá várias referências ao primeiro jogo e aqui é muito interessante porque tem um modelo da cabana em 3D que nós tem janelas, tem portas, portanto vamos ter que se calhar espreitar por dentro da cabana, ângulos diferentes para descobrir as coisas. Parece-me bastante interessante. Toda a gente gostou porque, quer dizer, é um sucesso. Não há de ser o único a sair, mas é um regresso ao passado, às raízes. Depois apresentou o próximo peso pesado já do próximo ano, que foi Three Ring Circus, mais um jogo original de vir, que promete estar na onda de um bocadinho mais forte que o Arnak e ao nível mais ou menos do Lacrimosa. Falando ainda nisso e voltando atrás, Jerusalém, nós perguntámos qual é que era a onda mais ou menos do Jerusalém, ele diz-nos que está exatamente no meio entre o Arnak e o Lacrimosa. Isto é, nem é muito pesado, nem é muito moderado. É um jogo que está no sweet spot, como ele fez questão de dizer. Eu tenho que dizer que o Three Ring Circus, a arte da capa é brutal. Adorei a arte. Fez muito lembrar aquelas animações antigas da Disney. Já houve gente que tinha experimentado o jogo. Tinha muitas cabanas, muitas tendas. Parece-me ser um jogo bastante interessante. Depois temos Comnash, um jogo que nós ouvimos isto e começámos-nos a rir. Muito parecido com um jogo que já lançado pelo Vir, que é o Diamantes. E disseram-nos só isto. É muito parecido com esse jogo. Por isso o Diamantes foi muito bom. Este também vai ser. Não, aliás, o Comnash, a embalagem não vai ser aquela, mas o original vinha mesmo num pacote. Parecia uns nachos, um pacote de aperitivos, de batatas fritas. Não sei se vão optar por isso ou por uma caixa de cartão, mas realmente a embalagem original parece mesmo uma embalagem de snacks. Depois, para mim, o jogo se calhar um dos mais aguardados, que já sabia que ia ser anunciado, mas e os autores estiveram lá. Os autores de Red Cathedral vieram lançar o novo jogo deles, que é White Castle, um jogo mais ou menos na mesma onda, com dados, com combos, e eles deram muita semelhança de um jogo, que este jogo é muito parecido com o Lawrenceville Magnífico ou o Grande Hotel Austrália. Tem essas vibes, não é? Só que em mais concentrado. E isso deixou-me muito curioso. Eu fiz-lhes uma pergunta que eu estava muito interessado. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Red Cathedral, e Red Cathedral tem muita interação entre jogadores.
principalmente a nível de tabuleiro. Eu perguntei-lhes qual seria a interação que eles iriam ter este novo jogo. E eles dizem que é menos interação, mas tem uma interação que consegue desmotivar muito os jogadores a fazer certas ações. É um jogo muito rápido, 3 rondas, 9 dados, trabalhar com isto. Depois, falaram também do jogo infantil que eles vão lançar, que é Go Cuckoo, um jogo que parecia um bocadinho o Mikado. Mikado com os ovos, depois aquilo vem tudo dentro de uma lata, como vocês podem ver na imagem, uma lata. É estranho, o autor é conhecido. Sim, é o mesmo autor do Monstro das Cores. Deixa-me curioso, sim, porque ele tem vários componentes. É mesmo infantil, é para as crianças mexerem, tem várias coisas. Não dá para perceber muito bem, aquilo já tinha sido... Aquilo é uma reedição, que já tinha sido da Devir, e eles estão, há muito tempo, eles estão a reeditar o jogo com uma cara lavada. Não eram ilustrações finalizadas, não é aquilo. Os componentes são aqueles, a ilustração da lata não será provavelmente aquela. E depois, a surpresa final, um jogo que ninguém estava à espera, que é Marrakech, um jogo de Stefan Feld, que... Mas não é Marrakech qualquer, é a edição definitiva, ok? Que é um jogo... Que não é um jogo, é um jogão. Pois, para quem gosta daquela onda dos jogos. A reação na sala foi esta. Querem contar todos? 5, 4, 3, 2, 1. Que se não sabem o que é Marrakech, aconselho-vos, vão ver. Basta só dizer que é um Stefan Feld. Basta só dizer isso. Falta ainda lançar um Exit, que eles não anunciaram ainda, a seu tempo irão anunciar, e falaram novamente de uma coisa que já tinha sido anunciada, que são os últimos 2 Maze Escape, que eles anunciam, os mais recentes, que eles lançaram, o XP e o Kits. Sim. Eles anunciaram que também irão lançar mais dois este ano. Exatamente. E 2 para o próximo ano, que tem sido uma parceria, um produto que tem saído muito bem e que comparam-no cada vez mais a um Exit. A saída do jogo. Na linha de, não de jogabilidade, mas na linha de poderá se tornar uma coisa que está a marca deles, não é? Como o Catan ainda é, mas já foi mais, agora é o Exit, aquilo poderá ser a outra linha deles fortíssima. Depois de salientar uma coisa muito boa que a Devir trouxe, que foi a Devir deu a oportunidade a muitos criadores durante estes dias de apresentarem ao Ricardo os protótipos que eles tinham, as ideias, os conceitos e tentar tirar dali algum jogo para a editora. O Ricardo diz que ouviu muita coisa boa, muita coisa bem planeada, só que só daqui a 4 ou 5 anos é que vamos ouvir falar deles. Relativamente à apresentação da Devir, muito dinâmica, existe ali uma química brutal entre os 3 elementos da Devir, entre os convidados que eles trazem sempre, têm trazido sempre todos os anos. Bem com uma interação com o público. Aquilo parece quase um show de stand-up. A Devir foi equilibrada porque mostrou muitos jogos deles, mostrou muitas novidades, coisas que ainda vão lançar mais, mas não podem falar em termos de quantidade, foi uma coisa brutal. Party games, kids, adultos, médios, pocket. Pronto, é isso. A Lyricon foi isto. As novidades são estas. Estamos exaustos. Aqui o vizinho já se veio chatear connosco por causa do barulho. Portanto, são os 2... peço desculpa. Obrigado. E agora o que é que vamos fazer? Vamos jogar. Vamos jogar, exatamente. Portanto, pessoal, deixem as vossas sugestões. Se a gente esqueceu de alguma coisa, pedimos imensa desculpa. Mas isto já são 2 da manhã. Portanto, já é tarde. E só temos uma coisa a dizer. Bons jogos. Boas leituras. E bons filmes. Até à próxima.